Boa noite. Esta é mais uma APROCIM, técnica energética grupal. Técnica que é realizada desde 2003, mais de 20 anos. Meu nome é Carlos Menezes e eu vou falar um pouco sobre o que é a APROCIM, né? Que é uma técnica que foi criada pela ACPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, tá? E o que é a APROCIM, né? É uma técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, como eu falei antes, né? Realizada toda segunda-feira, às 18h50. E se você quiser participar conosco, se quiser saber mais sobre a APROCIM, compre o nosso livro Assistência Energética Planetária, APROCIM, para você ter todos os detalhes dessa prática de exteriorização de energia em prol do planeta e em prol de outras pessoas. Para isso, leia esse QR Code com o seu celular, com a sua câmera, vá até a nossa lojinha Evolua Up e compre esse livro, né, da Aprocim e mais de 55 cursos para você saber o que é conscienciologia, o que é clarividência, clareaudiência, saída do corpo, tá bom? E poder participar conosco, né? A Aprocim começa às 18h50, vai até às 20h05. Estamos aguardando agora os demais aproximadores entrarem nessa videoconferência, onde vamos relatar se houve fenômenos, né, de saída do corpo, de clarividência, clareaudiência, né? E eu trabalho com a Aprocim remotamente, eu estou na minha casa, como vocês podem ver, mas a sede é em Jundiaí, São Paulo. Estamos só aguardando. E, claro, não deixe de compartilhar, né? Curta, comente, compartilhe, né? Para dar engajamento nesse vídeo, né? Para podermos dividir, compartilhar mais o trabalho da Aprocim e da CIPEC, tá? Estamos aguardando os demais aproximadores, só um instante. Ok, nós vamos dar continuidade. A Tânia já conectou junto com o pessoal de Jundiaí, São Paulo. Eles vão trazer os relatos primeiro. Tânia, Olá, olá, Carlos, boa boa noite a noite. todos. Agradecemos, né, por mais uma Procim, estamos aqui novamente, mais uma semana, e fiz uma boa preparação, senti já ambiente muito gostoso, muito bom, embora com bastante assistência, né, assistidos, e consegui fazer uma boa preparação. Aplicando o arco, né, na Berenice, eu aplicava na Berê enquanto eu recebia da Silvia, depois eu apliquei na Silvia. Aplicando o arco na Berê, minhas mãos ficaram assim, elas se expandiram bastante, eu senti bastante energia saindo, enviei o que há de melhor, né, o que mais a Berê precisasse aí, fosse necessário para ela, senti o amparo, e que se estendesse, né, para todos da família dela e também aqueles que mais estivessem precisando. Recebendo da Silvia, eu senti meu campo expandir, entrei em EV espontâneo, porque ao mesmo tempo que eu estava aplicando, eu estava recebendo, e aí eu sentia tudo isso ao mesmo tempo, e fica com três campos, né? Mas assim, uma energia muito boa, né? Tanto é que entrei em EV. Aplicando na Silvia, senti também essa energia me acompanhando, enviei tudo que há de melhor, onde ela mais precisasse, para ela, para a Natália também, ela também recebeu, enfim, para toda a família, né? Que a gente vem e traz toda a turma, o grupo Karma, e que todos recebessem o que fosse melhor, né, para cada um. Senti muito carinho, muita gratidão, por estar aqui, né, por poder estar aqui e agradecida mesmo. O Pilar, coloquei todos os pedidos da noite, a cidade lá do Paraná, né, onde houve o tornado, seus habitantes, que cada um recebesse, né, aquilo de melhor, porque eles vão precisar de muita coisa, física, emocional, enfim, tudo, tudo eles estão precisando e que a gente possa fazer a nossa parte também ajudando, não só com energia, mas materialmente, né? Quando tiver já pessoas recebendo, eu acho que já tem pessoas recebendo, a gente possa fazer a nossa doação também
material, porque nem só de espírito vive, né? Então, a gente precisa de comer, precisa de vestir, precisa de morar. Então, precisamos ajudar. Coloquei, né, os pedidos da noite, aí coloquei o Toninho, a Zaide, que hoje não estão, né, aqui com a gente, o Gesrael, que está sempre querendo chegar e não chega, a gente colocou ele, a família, aí para assistência também. Na UFIEXIS grupal, novamente, que todos recebam o que há de melhor, aqueles que estiverem precisando. E aí, nesse momento, me veio meu pai, minha mãe, né? O grupo Karma já dessomado. Luzia, né, Barbosa Bezerra e Faustino Bezerra, que eles também recebam, né, aquele que estiver precisando no momento. Na conexão com as centrais, eu achei interessante que fazia muito tempo que eu não me conectava muito assim. Aí me veio hoje Rosa dos Ventos e a Monja. Há muito tempo, né? Eu não tinha esse contato assim. E eu pensei muito nela e me vieram elas, né? Que eu questionei, fiz muito questionamentos, né? Com tudo que anda acontecendo, a gente sabe que vai acontecer muito mais. E aí me veio assim, a Rosa dos Ventos me veio assim, com tudo que aconteceu, a vida foi preservada, porque foi muito sério tudo o que aconteceu, e a vida, sim, tiveram alguns, né? Mas a maior parte foi preservada. E aí agradeci, inclusive, né? A gente só reclama, a gente vai ter que agradecer algumas coisas. No Bolsão, fase 5 parte um, exteriorizei para o quadrante América do Sul, para o Brasil, para a Venezuela, para os Estados Unidos, para a Rússia, os países em conflitos, para os líderes mundiais. E aí me veio muito a África, me veio a Angola. Aí fiquei exteriorizando durante todo o bolsão aí, que o amparo levasse aquilo que fosse necessário em cada um desses locais. Em especial o Brasil e todo esse processo aí que a gente anda passando. No Bolsão, fase 5 parte 2 projeto SETA, exteriorizei muito para o Walter, para a Virgínia nesse momento, mentalizei, né, eles ali do projeto SETA, exteriorizando muita, muita energia naquilo que fosse o melhor para todos eles, para a casa deles, para o processo que ele está passando, e eu senti muito amparo aqui e na casa deles também, bastante amparo, e receberam, né, bastante energia. E depois me vieram assim, todos que passaram pelo projeto SETA foram vindo um a um na minha mente. Começou aqui por nós, né, que estamos sempre presentes, os que estão à distância, para os que já estão afastados, que não são aproximadores, e todos receberam também muita energia. Me sinto muito bem, agradecida e que todos tenham uma boa noite. Obrigada. Olá, boa noite a todos. No início aqui, eu fiz a mobilização das energias com facilidade. Quando eu cheguei, eu estava com um pouco dos meus pensamentos muito agitados e depois foi acalmando. O arco, eu recebi arco duplo hoje e recebi da Tânia mais a Silvia. Muito bom, automaticamente aumentou meu chakra, principalmente na cabeça, e foi muito forte mesmo. Agradeço a vocês duas, ao Amparo, que estava junto, foi muito bom. E na hora de aplicar, eu levei meu pensamento para o meu grupo Karma e tentei fazer o máximo de doação das energias, melhores energias. O pilar foi forte para a esquerda, e aí eu já me desconectei. Já fui embora, nem sei para onde que eu fui. Eu sei que eu fui para algum lugar, mas eu não lembro. E aí eu retornei na fase 2, parte 2 da fase 5, que eu vi a Tânia
levantando para apagar a luz, que eu falei, nossa, já está na fase 2. Passou muito rápido. E aí, né, durante toda a atividade, independente de eu ter apagado ou não, eu percebi bastante assistência com muita ectoplasmia, né? O chakra fica muito expandido. E aí eu terminei bem e fiz uma boa desassimilação. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Eu fiz uma boa preparação e eu já me desconheci, assim, logo na fase 1. E aí passou para a fase 2, né? A Silvana que aplicou o arco em mim, mas eu fiquei bem desconhecida, eu nem percebi a hora que ela chegou perto de mim. Aí, num dado momento, eu já percebi que ela estava, né, do meu lado, eu me senti muito bem, mas logo já acabou o arco. Aí eu fui aplicar nela e eu senti assim as mãos pulsaram assim muito intensamente, de uma forma um pouco diferente. E a cabeça dela, embora tivesse parada, mas parecia que passava assim a energia da minha mão estava mesmo na cabeça dela, parece que tremia, ia tremendo, né, vibrando assim, parece que estavam a cabeça num estado de vibracional. E aí vi as melhores energias e foi isso. Aí na fase 3 eu ouvi a chamada e eu coloquei, né, todos os assistidos da noite e fui exteriorizando energia bastante, mas também já me descoincidi e assim como a Berê, eu voltei só na segunda fase, na segunda parte da fase 5 e aí também continuei exteriorizando, mas fiquei assim bastante descoincidida mesmo até a chamada da fase 6, né, da desassimilação, e não tive assim tantas percepções. Aí no final o campo esfriou, né, senti frio, mas minhas percepções de hoje foram essas. Mas agradeço muito a participação e uma boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu fiz uma boa preparação, né? Tentei movimentar bastante as energias na fase 1, me conectei rapidamente com todos os aproximadores. Na fase 2, eu apliquei o arco na Vali e eu percebi que ela estava completamente descoincidida. Eu tentava, assim, enviar as melhores energias para ela, mas eu percebi que ela não estava ali, né? A cabeça estava tombada para frente e eu tive uma sensação de bastante acolhimento e de fraternismo. Recebendo dela, logo que ela se aproximou, eu senti uma energia muito quente, que ativou bastante o meu frontal e os meus olhos. Eu senti aí, durante a aplicação do arco dela, todo o meu lado esquerdo vibrava muito e saía muita energia pelas minhas mãos. E aconteceu uma coisa que ela colocou, né? Desse EV que ela sentiu, essa vibração que ela sentiu, a partir dessa aplicação dela, eu comecei a ter muitos EVs espontâneos durante toda a aproximação. Eu entrei na fase 3, enviando energias aos assistidos, né, pensando em cada um dos assistidos, e aí muito EV. Já me percebia em EV espontâneo, eu estava vibrando muito. Me veio, dentre os assistidos, uma pessoa do grupo Karma que eu trouxe, que está passando por um momento de recuperação difícil. Na fase 4, eu comecei a perceber, eu não sei a partir de qual central, mas começaram a aparecer equipamentos que eu desconheço. Eles eram prateados e as pessoas eram colocadas em pé sobre esses equipamentos que andavam. Os equipamentos estavam sobre um trilho completamente diferente. E as pessoas ficavam em pé como se elas passassem por ali e fossem receber algum tipo de assistência. E foi durante toda a fase 4 assim. E o interessante é que eu via pessoas negras, eu via pessoas indígenas, eu via uma ao lado da outra em pé, como se tivesse sido alternada, não colocar as pessoas iguais, uma diferente da outra, sobre esses trilhos. Foi bem interessante.
continuei sentindo um EV espontâneo muito forte, muita vibração no meu corpo. Eu entrei na fase 5, enviando energias à minha oficina, ao planeta, de novo, começaram a vir pessoas do meu grupo Karma e cenas que eu havia passado, principalmente com essa pessoa que tá mais na minha tela mental para receber assistência, né? Muitos bocejos, bastante bocejos mesmo. Aí fui para a parte 2 da fase 5, tive uma leve descoincidência, me vieram também, como a Tânia, os participantes, um a um, do CETA, começando aqui, depois as pessoas à distância, as pessoas que não eram aproximadores, começaram a passar para mim durante essa fase 2. Me veio também o Walter e a Virgínia, e no momento do tubo vibracional, eu fui intuída que eu colocasse essa pessoa para ser assistida e recebesse esse tubo. Então, eu imaginei a energia e o tubo vibracional sobre essa pessoa do meu grupo Karma, né? Eu terminei bem, terminei de novo com estado vibracional espontâneo, mas terminei bastante bem. Eu fui para a fase 3, fiz uma boa assim, e estou agradecida a todos. Obrigada, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Na fase 1, eu já comecei com muitos bocejos e lacrimejamentos que ficaram o tempo inteiro, até o final. Na fase 2, aplicando na Tânia, que estava aplicando na Berê, eu enviei minhas melhores energias para as duas e para o grupo Karma delas. E minhas mãos esquentaram muito. Recebendo da Tânia, eu me senti muito bem. Minhas mãos continuaram quentes e aí elas pulsavam. E eu vi umas cenas de floresta. Muito obrigada, Tânia. Na fase 3, eu coloquei os pedidos de assistência e fiquei muito desconhecida até o final, né? Não cheguei a... Dei umas apagadas, mas voltava. Na fase 4, nos planetas irmãos, vieram várias pessoas da minha infância e adolescência. Eu acho que talvez porque eu e a Silvana e a Tânia, a gente estava conversando sobre essa fase da minha vida e da vida delas também, que teve assim pessoas perto da onde eu morava que as duas conheciam. Então, acho que ficou para o campo aqui para alguma assistência. Continuei bastante desconhecida. Na serenosfera, eu abri o olho e eu vi a Berê de pé do lado dela, mas com uma aparência talvez de alguma vida anterior. Um vestido longo, super bonito, assim, elegante, bem justo e bem maquiada, cabelo arrumado, uns brincos, um colar, assim. E eu lembrei daquele filme, não sei por quê, As Brumas de Avalon, que eu gosto muito, que é a história do Rei Arthur, né? E tinha aquelas pinturas na mão, sabe? Que elas faziam com rena, né? Tipo. É, tem o filme, eu assisti o filme. Vale a pena, de repente tem alguma, né? Na fase 5, na parte 1, eu coloquei de novo os pedidos de assistência, exteriorizei para a minha oficina, para o meu quadrante, para o planeta. Na parte 2, eu exteriorizei bastante energia para o Walter, para a Virgínia, mas eu estava ainda bem desconhecida. E na fase 6, a hora que eu fui espreguiçar, assim, para fazer, diz assim, doeu bastante o meu pescoço. Mas estou bem, grata a todos e uma boa semana. O que a Tânia falou da Rosa dos Ventos, né? Esse final de semana eu ganhei 2 vasos de rosa. Tem tudo a ver com essa jornada, né? Rosa dos Ventos. E aí eu fiquei questionando. E teve, não sei se vocês perceberam também, teve muito barulho externo. Moto, gato. Atrás, mas eu acho que era físico. É, Eu ouvi também, mas depois eu
Ó, todo mundo ouviu, mas não chegou a atrapalhar, assim, que daí estava tudo bem forte aqui o cano. Aqui acabou, Carlos. Tá, joia, então. Obrigado aos nossos aproximadores em Jundiaí. Nós vamos dar continuidade. A Rosane pode trazer seus relatos. Olá, boa noite a todos. Então, vamos aos meus relatos. A fase um, preparação, foi uma mobilização com bastante facilidade, diferente da semana passada, né, que eu tive uma certa dificuldade. Na fase 3 da formação do pilar, primeiramente eu vi o pilar azul com muita ectoplasmia em volta, mas era um azul bem clarinho, assim, um azul cristalino, assim, quase Meio branco. prateado, meio E aí manchado. depois ele ficou uma cor violeta, bem forte. Com relação à fase 4, as conexões, eu comecei a ver um rosto já de uma consciência homem, já na fase 3, meio que numa penumbra, assim. Aí na fase da OFIEX grupal, aí o rosto dele ficou mais nítido, ele ficou um tempo, né, ali, aí depois ele desapareceu, mas ele recebeu muita exteriorização de energia. Depois, nas centrais, eu só vi a presença de uma japonesa com roupas típicas, né? A roupa era branca com adornos vermelhos. Ela ficou todo o tempo nessa fase das conexões. Com relação aos evoluciólogos, né? Eu tive uma intuição de um recadinho para mim, né? Serenosfera nenhuma para percepção. Na fase 5 também nenhuma para percepção, só exteriorizei muita energia para todos os assistidos e ao planeta, né? Na parte 2, projeto SETA, exteriorizei bastante para a professora Virgínia, professor Walter, né, para todos aqueles que passaram também, né, que fomos todos nós, né, e mais algumas outras pessoas de fora, né? E na fase 6 fiz uma ótima deles assim. Estou bem, obrigada a todos, uma ótima semana. Obrigado, Rosane. Ótima semana para você também. Andréia, pode trazer os seus relatos. Oi, boa noite para todos. É, eu percebi o campo bem forte, mentalizei todos os aproximadores e depois eu vi lá no aproximário, bem no meio, um vaso de flor, mas ele estava na terra, assim, plantadinho, normal. Era uma florzinha branca. Depois eu vi um coqueiro bem alto. E o homem subiu no coqueiro, mas ele subiu rápido e lá no alto. E tomou a água de coco assim, bem rápido também, do coco. Mas eu olhei para atrás dele, ele tinha um machucado no traseiro dele. No arco, eu fiz a autoaplicação, mas eu fazendo a autoaplicação em mim, eu percebi uma freira, ela estava de joelho, mas ela não estava de joelho reta. Ela estava de joelho, mas ela estava bem arcada para frente, bem torta para frente, assim, como se tivesse assim, necessitando de energia. E ela queria que eu fizesse o arco nela, mas eu pedi para esperar um pouquinho para troca. Na troca eu faria. Daí fez a desassimilação e na troca eu fiz o arco nela junto com o amparador. E ela se sentiu melhor. Ela usava, só que assim, a roupa dela, a cor da roupa era vinho, sabe? Era um hábito vinho.
na fase do arco, eu vi uma penumbra assim, com escuro, e azul. A cor azul era um azul índigo, um azul fluorescente, assim, sabe? Um azul bem bonito, assim. Eu vi umas coisinhas azul aí pro meio. Depois eu escutei uma concierge reclamar alguma coisa, e depois eu vi pessoas, é, assim, abraçadas com outras, como se estivesse guiando. E essa outra elas estavam bem obnubiladas, assim, bem fora de si, assim, bem assim, como se estivesse dormindo, assim, sabe? Dormindo acordado. E depois eu olhei assim também e vi uma pessoa também machucada, assim, andando meio assim, torta. Na UFX eu percebi é, umas naves, mas elas eram assim, as naves, elas estavam em cima da UFX e elas eram escuras, assim, preta, como se fosse assim um prato de cabeça para baixo, mais ou menos assim. E depois, um pouquinho no finalzinho, eu percebi, eu não sei explicar se era um tubo ou se era o que que era de vidro ou de plástico. E era como se fosse uma passagem, mas não vi ninguém, só vi esse tubo transparente. Aí nas fases eu vi cenas, não lembro muito, eu lembro de um homem primitivo, acho que ele era de cavernas, assim. Ele estava num alto e ele olhava, ele olhava para assim, um lugar amplo, assim. Depois a fase 5, né? Exteriorizei para os para prefeitos, gestores, para a minha cidade. Também para o quadrante 3, que não é o meu quadrante, mas exteriorizei bastante para a América do Sul, para os assistidos da noite. E no projeto SETA, é, eu exteriorizei para o professor Walter e professora Virgínia na casa deles. E lá eu dei um pouquinho, assim, de uns bocejos, mas pouca coisa, assim, mas eu tive uns bocejos. E foi isso. Boa semana para todos e gratidão. Obrigado, Andréia, pelos seus relatos. Ótima semana para você. Obrigada. Eu não tive muitas parapercepções, já cheguei meio cansado na APROCIM. Senti muita ectoplasmia, exteriorização, mas com alguma clareaudiência, mas não tive, assim, tanto é que eu nem fiz anotações. Só voltei mesmo quando estava na fase 5 já no finalzinho, depois do céu. Tânia, o pessoal da IT lembrou de sincronicidade de mais alguma coisa, O que eu percebi aqui foram cores, né? certo? Bastante, né? Energia, alguma coisa sobre África, né? Aí que acho que a Silvana falou sobre, né, pessoas. Nossa, está na frente ali, só. Enfim, né? Eu acho que foi mais isso, né? Cores. Assistência para o Grupo Karma. Todo mundo que assistiu o Grupo Karma. Isso. E muitas cores. É isso aí. Acho que foi mais isso. Hoje a Cris não está. Tá. A Andrea e a Rosane lembraram de mais alguma coisa? Alguma sincronicidade? Não. Não? Pois é, nessa quinta-feira vamos ter a segunda aula do curso de Seriexologia e a História do Brasil. Se você quiser participar conosco, se inscreva nesse QR Code que eu vou mostrar agora. Você lê com a sua câmera do seu celular, entra na nossa lojinha Evolua App e procura o curso Seriexologia. Sobre o que é o curso? A Seriexologia como ferramenta de autoconhecimento, autopesquisa
relações possíveis entre a trajetória pessoal e os ciclos históricos do Brasil, entre outros. Não deixe de participar. É EAD, se você não participar online, você pega a aula depois e assiste no seu tempo. Pessoal, uma ótima semana. Até Obrigada. quinta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.